Olá, amigos. Vamos lá. Sabiam vocês que pessoas são incapazes de atrair outras pessoas? Pois é, pessoas não se atraem por outras pessoas. Pessoas se atraem de verdade por ideias. Isso é o que diz a frase que a maior parte dos filósofos conhece. Pessoas se apaixonam e se encantam por ideias e não por outras pessoas. Olha, essa frase merece uma reflexão nossa. Acompanha a gente aí, que é sobre isso que a gente vai refletir. Vamos lá. Pois é, pessoas não se interessam por pessoas, mas pessoas se interessam por ideias. Pessoas se apaixonam por ideias, pessoas seguem ideias e não pessoas. Opa, peraí, como é que pode isso? Quem é que vê uma ideia por aí? Como é que as pessoas têm acesso às ideias dos outros? O mais correto é como a análise do comportamento coloca. Nós nos interessamos pelo comportamento das outras pessoas. E o comportamento, na verdade, ele pode apresentar uma sequência organizada de ações que as pessoas chamam também de ideias. As pessoas chamam de ideias uma sequência organizada de ação, um planejamento de alguma ação que o sujeito deseja executar no mundo. Sei que muitos filósofos que estão me assistindo podem pensar assim, mas existem ideias que não são sequências de ação. Bom, essas ideias são infrutíferas. O que eu desejo colocar aqui e explicar muito bem é que para a gente da análise do comportamento, ideias também são comportamentos, pensamentos também são comportamentos, sentimentos também são comportamentos. A diferença é que não são comportamentos públicos, são comportamentos privados. Nesse caso, as pessoas se apaixonam não por outras pessoas, mas por ideias. Na verdade, nós estamos falando como processos privados que são ligados à organização do sujeito e a maneira que o sujeito se insere, se relaciona com o mundo, pode ser atrativo para outras pessoas. Evidentemente que eu não estou negligenciando o fato aqui de algumas pessoas serem atrativas fisicamente e terem atributos reprodutivos, de tal maneira que outras pessoas olham para essas pessoas e dizem assim, poxa, como esta pessoa é atraente. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando da capacidade humana de se envolver em projetos. E por que as pessoas se envolvem em projetos? Ora, esse é um ponto delicado, mas observa bem. As pessoas dizem gostar de um sistema religioso. As pessoas dizem gostar de Deus. As pessoas dizem adorar a Deus. Mas se pararmos para pensar bem, há uma frase que diz, se Deus promovesse o inferno, até ele seria odiado. O que nós estamos dizendo com isso? Que as pessoas parecem não adorar muito bem a ideia de Deus, mas elas pensam, na verdade, nas consequências que podem receber na ideia da adoração de Deus. Existe uma frase antiga encontrada num túmulo sumérico que diz o seguinte, Senhor, se eu amar-te pelo desejo do paraíso, priva-me dele. Se eu amar-te pelo medo do inferno, lança-me dele. Porque quero amar-te apenas pela beleza do que és. Bom, se é beleza, já parece ser algo reforçador. O que estamos dizendo com isso? Que as pessoas seguem sistemas religiosos, adoram a ideia de Deus, mas também pelo que elas entendem que isto pode proporcionar para a vida delas. Eu não vou entrar aqui diretamente na ideia metafísica no processo. Eu quero destacar apenas o aspecto humano que precisa de respostas. Respostas para a sua organização familiar, para a sua organização na vida, para o que ele se pretende lançar enquanto sujeito, para as reflexões que ele faz, o que vai ser dele no futuro, quais são os ganhos que ele está tendo no presente e o que é fantástico. Algumas pessoas se ocuparam em oferecer sistemas organizados que garantem reforçadores para a vida das pessoas, caso elas sigam alguns conjuntos de regras e sigam algumas tradições, ou seja, caso elas abracem alguns planos culturais. É isso mesmo, estou chamando sistemas religiosos de planos culturais. Caso as pessoas abracem como se fossem modelos de vida, ou seja, um conjunto de repertórios comportamentais
aos quais o sujeito, apresentando esse conjunto de repertórios, é como se fosse mais ou menos garantido que essas pessoas fossem se dar bem. Então, em muitos casos, os líderes conseguem encantar e atrair multidões simplesmente fazendo a promessa e dando algumas demonstrações que, se essas pessoas seguiam por esse modelo de repertórios comportamentais, adotam essas posturas, de alguma maneira elas serão melhores recompensadas, melhor reforçadas. E isso é suficiente para fazer com que as pessoas adiram a esse sistema. Olha lá, para a gente sintetizar, o que a gente está falando aqui, de fato, as pessoas não seguem outras pessoas simplesmente por elas serem pessoas, mas pela proposta de reforçamento, pela proposta de ganhos, de fatores consequenciais que uma pessoa pode apresentar para outra. O que é interessante é que isso não precisa ser explícito. Olha, veja só, não precisa ser explícito, não precisa dizer, se tu me segues, tu vai ganhar isso. Na verdade, precisa simplesmente existir de fato. Se tu segues e fazes o que eu mando, tu vai ver que tua vida vai ficar melhor. Você terá ganhos indiretos. Isso pode ser suficiente para o outro dizer assim, acho que vale a pena seguir essa pessoa. E a isso chamamos de ideias. Acho que vale a pena seguir as ideias dessa pessoa, dessas pessoas. O que estamos dizendo com isso? Parece que as pessoas que seguiam por esse caminho, pelo que eu observo, pelo que eu já vi, se dão melhor na vida. Então, presta bem atenção quando você acha que você é encantadora para o seu namorado simplesmente por ser você. Presta bem atenção quando você acha que é encantador para a sua namorada simplesmente porque é você. Porque amanhã você não terá mais os mesmos atributos físicos. Então, vai valer a maneira que você se comporta com essa pessoa e os ganhos que você oferece a essa pessoa. Então, se você é aquele tipo de homem que diz assim, eu não preciso fazer nada por mulher, é a mulher que tem que fazer as coisas para mim, avalia bem, porque amanhã tu vai estar buchudo e feio. E se tu não aprendeu a fazer nada pelo outro, o que vai ter de reforçador para o outro permanecer com você? Se você também é esse tipo de mulher que diz assim, eu não sou escrava de homem nenhum e não preciso fazer nada por homem nenhum, ele tem que estar comigo simplesmente porque gosta. Cuidado, você pode estar sendo enganada. Todos nós, sejamos homens ou mulheres, devemos nos desenvolver para sermos agradáveis e oferecermos reforçadores às pessoas. Minha avó era muito amada e muito adorada porque ela sabia servir a todos. Quando ela precisou, ela teve isso retribuído. Depois a gente fala melhor sobre isso porque algumas pessoas servem, mas não sabem exigir para que os outros a sirvam numa relação de troca. Mas esse é tópico para um outro vídeo. Neste, a gente precisa apenas entender que pessoas não se interessam simplesmente pelas outras pessoas. Elas se interessam pelo que as outras pessoas podem proporcionar a elas. Aquilo que chamamos de ideias, aquilo que chamamos de comportamento, de reforçadores. Um abraço, fica com a gente, segue o professor Tamuia e curte aí a página. Um abraço.